tão contente. Quantas chances teve ser quando deu mais? Era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Pra você juntar. Boa noite! Oi, Elvis! Tudo bem? Quer participar, Elvis? O tema hoje é Decida Ser Saudável. Esse é o tema da live. Quiser participar, manda aí a solicitação. Ai, que bom, Tati! Que bom! Boa noite, Aline! Já encaminhe aí essa live. Clica no... Ah, eu nem vi. Eu tava aqui distraída enviando pro pessoal a live cantando, porque essa música tem um pouco a ver. Bom, gente, clica aí no coraçãozinho no Instagram, entender que essa live é relevante, entregar para mais pessoas. Então tá bom, Elvis, tudo bem. Se der tempo, coisa depois você aparece por aí. Bom, gente, seguinte, vou tirar aqui a música e vamos lá. Decisões, decisões e decisões. Hoje o tema vai ser Decida Ser Saudável. Todos os dias nós tomamos muitas decisões, né? Então, todo dia a gente acorda, todo dia a gente vai trabalhar, todo dia a gente escova o dente, todo dia a gente troca de roupa, todo dia e a todo momento nós estamos tomando decisões. Claro que algumas dessas decisões, elas acabam meio que ficando aí no automático, né? Porque isso já tá tão adentro da nossa mente, já tá tão concreto isso lá, né? A nossa consciência, da nossa necessidade disso, o porquê de ter que fazer tudo isso, que essa decisão acaba até ficando automática, né? Precisamos adotar o fazer e largar o tentar. Exatamente. Exatamente isso, Thiago. Então, o que acontece? Eu fiz algumas anotações aqui, então se eu olhar pro lado, gente, porque é pra eu puxar aqui alguma coisa que eu anotei pra não esquecer, tá? O que acontece, gente? Quando a gente fala de tomar decisões, eu falo aqui de decisões conscientes, né? Todo dia, muitas pessoas tomam decisões inconscientes, né? Principalmente quando o assunto é a alimentação, quando o assunto é a comida, né? Quantas vezes, né? Isso acontece com a maioria dos meus pacientes, a maioria, né? Eu não sei, quando eu vejo eu já tô comendo lá um doce. Por quê? Porque já tá muito automático aquele hábito, certo? E o que acontece? Por que nós temos que tomar essas decisões? Por que temos que ser decidido, né? Quando nós tomamos uma decisão com base na nossa consciência, né? E não na base, na questão da razão e não só na questão da emoção, normalmente nós tendemos a ter decisões mais corretas, mais acertadas. Então, as nossas decisões do hoje, do agora, nos ajudam a definir o nosso amanhã, com certeza, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse decidido mudar os meus hábitos alimentares, mudar a minha alimentação lá atrás, hoje eu não estaria, né, no meu peso saudável. Provavelmente eu estaria, não sei nem como eu estaria, não é mesmo? Mas assim, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, o meu hoje seria provavelmente muito diferente, né? Boa noite, Kátia. Oi, Carlos. Tudo bem? Então, o que acontece? A nossa vida ela é baseada em decisões. A gente precisa tomar decisões todo momento. Uma decisão no trabalho, uma decisão pessoal, uma decisão em casa, a todo momento. E essa decisão é muito importante que ela seja feita assim aqui na consciência e não com a emoção, como acontece muito. Então, a ideia é que hoje você saindo aqui um pouco mais reflexivos nesse sentido de realmente decidir, quando decidir com a razão, não só com a emoção, tá?
Porque as pessoas que obtêm sucesso, seja no emagrecimento, seja na vida pessoal, as pessoas que obtêm sucesso são as pessoas decididas. A indecisão normalmente ela leva à frustração, ela leva a um não resultado, né? Então a decisão de forma consciente, ela nos leva a um caminho mais bonito, um caminho mais assertivo, né? Um caminho de sucesso. E aí, lógico, eu vou falar aqui mais voltado para alimentação, mas isso vale, gente, para todas as áreas, né, da nossa vida, porque nós tomamos decisões em todas elas, não é mesmo? Então, assim, quem não toma decisão, e por que a gente vai falar de decisão aqui, né? Porque nós estamos falando aqui com adultos, certo? E quem que não toma decisão? Quem não toma decisão é criança. Então, se você é uma pessoa indecisa com essas coisas, você é uma pessoa infantilizada. E você precisa trazer aí seu lado adulto, né, para tomar decisões, porque quem não toma decisão são crianças, né, porque elas ficam esperando ali a decisão dos pais e até mesmo às vezes a aprovação, né, então quem não toma decisão são as crianças, né, justamente por essa razão. Então, se você é uma pessoa indecisa, a probabilidade de que você não tenha sucesso nas coisas é muito grande, justamente porque você é indecisa, seja porque você tem medo do julgamento alheio, né? Seja porque você tem medo de errar. Então, se você tem medo de errar, né? Provavelmente pode ser também porque você já teve alguma frustração, mas mesmo que você... Boa noite, Isa, tudo bem? Mesmo que você já tenha uma frustração anterior, isso não te impede de seguir decidida na sua decisão. Então, por exemplo, se eu estou decidida a ser uma pessoa saudável, não é porque lá atrás eu fiz uma dieta a qual não estava, né, a qual eu não consegui seguir por qualquer razão, não deu certo, eu me frustrei naquela tentativa, né? A pessoa imatura, ela desiste, ela deixa pra lá. A pessoa madura, não. Ela vai buscar novas formas, ela não vai deixar com que aquele erro, vamos dizer assim, lá do passado, prejudique ela de decidir, né? Continuar decidida a mudar a saúde dela. As pessoas precisam aprender a priorizar a saúde. Exatamente. E não é só questão de priorizar, né? Apesar que a saúde, a gente precisa ter saúde para trabalhar, para fazer outras coisas, né? Mas o ponto é, as pessoas precisam decidir ser saudável. Porque quando a gente decide ser saudável, a gente não tem o medo do errar. A gente não tem o medo do quanto tempo vai levar esse processo. Porque por mais que surja aí algumas pedras nesse meio do caminho, eu vou ser madura e suficiente, como eu já decidi conscientemente que eu vou ser saudável, eu vou conseguir encontrar uma resolução para esse problema. Porque a decisão, quando decido algo, é justamente para lidar com as coisas que eu preciso resolver. E as coisas não se resolvem sozinhas, gente. Sinto dizer, infelizmente as coisas não se resolvem sozinha. Então, se você decidiu mudar o seu estilo de vida e ter uma alimentação mais saudável, vão surgir problemas, sim. Vão surgir dificuldades, sim. E você, como um adulto maduro, você vai encontrar as respostas e a resolução para esses problemas, né? E por isso que é importante a gente se decidir, porque quando nós somos indecisos, é muito fácil a gente derrotar a nós mesmos, porque afinal de contas, a pessoa indecisa é aquela pessoa que fica, eu não sei, porque ela tem o medo, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu não consegui da outra vez, então agora eu não vou conseguir também. Então esse pensamento, essa indecisão vem acompanhada de pensamentos sabotadores, né? E quando você fica com esses pensamentos lá dentro, você traz isso pro consciente também. E você se torna essa pessoa indecisa, essa pessoa que não consegue bater o martelo e falar, eu vou tentar até o fim, né? Eu vou seguir. Então, é muito importante, porque essa questão da decisão, ela trabalha muito a nossa questão do inconsciente e a do inconsciente, a do consciente e a do inconsciente, né? Então, se eu sou indecisa e trago esses pensamentos e que acabam indo para o meu inconsciente porque eu estou pensando naquilo, a probabilidade é que eu sempre siga indecisa, né? E veja, nós decidimos, né? Precisamos de decisão desde o nosso primeiro momento, quando nós somos ali os espermatozoides brigando, decide, eu vou, luta e vai, e fecunda, né? Então, a nossa vida é feita de decisões e nós precisamos realmente decidir. Então, decidir
ser saudável, decidir ser feliz, decidir ser um profissional de sucesso em todas as áreas, né? É claro que aqui eu vou tratar mais da questão da saúde, né? Mas para todas as áreas nós precisamos decidir, porque tudo começa aqui, galera. Começa aqui. Quando eu decido aqui que eu quero algo, que eu vou ser saudável, que eu quero ser saudável, eu vou encontrar meios para ser saudável. Eu vou ir atrás, eu vou enfrentar esses obstáculos apesar de, tá? Então, assim, tem pessoas aqui, eu imagino, né? Eu sou uma delas, me coloco aí, que já decidiram ser saudáveis. Tem pessoas que ainda não decidiram. Elas ainda não se decidiram. Elas ficam ali naquele murinho do vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, né? E por quê? Por que que elas ainda não decidiram? Por que que algumas decidiram e outras ainda não decidiram? Porque quando eu decido algo, eu estou assumindo para mim mesma que eu vou precisar ir para uma zona de desconforto, né? E uma vez que eu vou para essa zona de desconforto, muitas pessoas não estão dispostas a ir. A pessoa que é decidida, ela está disposta a passar por esse desconforto, porque ela sabe que isso vai ser temporário. Ela sabe que ela vai precisar restringir ou, enfim, mudar, né, esses hábitos por um tempo, né, principalmente no começo, dependendo aí do que, mas algumas restrições, algumas questões principais, ela sabe que é algo ali temporário, até ela atingir aquela meta. Ela entende o processo e ela aceita o processo pelo qual ela vai passar. Então ela decide, ela faz essa escolha e ela está preparada para as consequências, ainda que ela não saiba quais serão todas essas consequências. Então é muito importante quando a gente tomar uma decisão, a gente sabe que sim, toda decisão gera toda escolha, né? Porque quando eu decido algo, eu estou escolhendo algo, gera uma consequência e eu preciso estar preparada para essa consequência, né? Em assumir principalmente. Então a decisão, ela traz uma questão de autorresponsabilidade, que as pessoas indecisas, elas não querem ter. Elas não querem ter essa autorresponsabilidade, elas querem ter alguém para responder para elas, para tomar a decisão para elas. Elas não tomam as próprias decisões, né? E isso prejudica muito, principalmente, o processo dela para uma vida saudável, né? Até mesmo aqui na questão da mente, né, gente? Tudo, uma mente também precisa ser saudável para que nós estejamos saudáveis, né? A gente precisa entender que para todo problema existe sim uma solução, mas a gente precisa procurar essa solução, a gente precisa estudar essa solução, né? E muitas pessoas não encontram porque elas não estão dispostas a encontrar, porque elas desistem, porque elas têm uma atitude negativa diante da vida, diante das circunstâncias, diante das situações, né? E isso deixa elas indecisas. Então, a pessoa que é decidida e que decide realmente mudar o estilo de vida e decide ser saudável, ela está ciente de tudo isso. Ela vai assumir a consequência de tudo isso e ela vai fazer o que precisa ser feito. Entende? Acontece que a decisão, ela tira a gente da rotina, né? Porque a gente precisa aprender coisas novas, dependendo do que a gente for mudar, a gente precisa aprender coisas novas, fazer coisas novas, mudar hábitos. E acontece que tem muitas pessoas que gostam, assim, da rotina, né? Tem muita gente que gosta dessa rotina, uma rotina mais confortável. Não quer sentir muita mudança. Tem gente que gosta do comodismo, né? Tem gente que gosta de estar acomodada. E isso impede ela de mudar. Ela fica nesse ciclo de indecisão porque, na verdade, aquele comodismo tá bom para ela não mudar, né? Mesmo que o preço que ela esteja pagando seja a saúde dela. Porque o que acontece, gente? É muito fácil eu tomar um remédio, né? Quando eu fico doente. É muito fácil eu tomar um remédio para controlar meu diabetes. É muito fácil, de repente, eu ir lá tomar um remédio para emagrecer. Apesar de que
a gente sabe que não tem um resultado duradouro a longo prazo e que tem aí os efeitos colaterais, é mais fácil eu tomar um remédio, né? Ir lá, pegar meu cartão e comprar, do que mudar hábitos. É muito mais fácil, a gente não tem dúvida, né? Porque quando a gente decide mudar algo na nossa vida, a gente sabe que não vai ser fácil, porque nada é. A gente está acostumado com essa rotina, com esse comodismo. E quando a gente tem que sair disso e que exige esse esforço, né? A pessoa não quer, ela fica acomodada, né? Então, por isso que é preciso decidir mudar. Se essa pessoa realmente não decidir mudar, realmente não decidir ser saudável, ela vai continuar nesse ciclo, ela vai continuar não tendo resultado. Porque justamente ela está acomodada, ela não quer assumir as escolhas, as responsabilidades dessa escolha de ser saudável. Porque a gente sabe que para ser saudável, a gente precisa assumir essa responsabilidade e tem muita gente que não quer, né? Dormir cedo, não quer cuidar do sono, ou não quer mudar a alimentação, ou né, não quer saber só de trabalhar, porque só pensa no trabalho, por exemplo, né? E a gente sabe que precisa mudar, né? E aí a pessoa ela fica nesse ciclo. A gente precisa mudar. Boa noite, Renata. Então, a pessoa que não decide ser saudável, ela não decide ser saudável justamente porque ela não quer mudar tudo isso. Ela não quer sair dessa zona de conforto dela, de que se ela quiser ela pode ir lá comprar só um remedinho e tá tudo bem. Só que tem um problema muito sério, muito grave aí, né? Quando a pessoa ela decide não ser saudável ao invés de decide ser saudável. Qual que seria esse preço, né? Ela aceita ser doente. Boa noite, Renata. Ela aceita ser doente, né? E aí, uma vez que ela aceita ser doente, mudar esse padrão aqui, ó, na mente, fica mais difícil ainda. A gente tem que entender, gente, que ser doente não é normal. E tem pessoas que entendem que ser doente é algo normal, porque afinal de contas eu vou lá e tomo um remedinho, né? Então, não adianta, né? Não adianta a gente achar que é simples assim. É como eu sempre falo, né? Uma hora a conta chega. Você pode até não querer assumir essa responsabilidade agora e pode até não querer decidir ser saudável agora. Mas uma hora a conta vai chegar. E aí você vai precisar decidir assim, ó, nas pressas, né? Ali, rapidinho. Eu acho que é bem pior, né? Então, realmente, a gente precisa analisar por que a gente não decidiu ainda, por que a gente ainda não mudou. E a gente sabe que envolve tudo isso porque, assim, ó, se eu perguntar para qualquer um aqui, né, colocar uma foto de um prato que não é saudável, de um que é saudável, qualquer pessoa vai perguntar qual é o prato aqui saudável. Eu tenho certeza que todo mundo vai acertar. Mas por que a pessoa não faz? Por que ela não segue aquilo? É porque exige uma mudança. Exige decidir mudar. E a pessoa não quer, porque ela não quer pagar esse preço. Ela não quer assumir essa responsabilidade, né? E mudar, decidir mudar, exige uma disciplina mental constante. Constante, né? A diferença é que quando a gente decide ser saudável, de fato, a gente consegue manter isso muito mais fácil. Mas muito mais fácil. Porque tudo que a gente faz, né, quando a gente já muda esse preset aqui na nossa cabeça, para ser saudável, tudo que a gente faz é visando isso. A gente olha lá na frente o resultado. A gente está fazendo aqui, mudando aqui no agora, mas a gente já enxerga aquele potencial ali no futuro. Agora, será que quem não é decidido, aquela pessoa indecisa, será que ela mira? Será que ela vê o resultado? Será que ela se vê realmente capaz daquilo? Provavelmente não, porque a pessoa indecisa ela tem essa questão do medo, do julgamento, até do auto-julgamento, né? Do errar. E ela não consegue se ver uma pessoa saudável. E o não se ver uma pessoa saudável também é por conta dessa indecisão dela. Porque uma vez que eu decido, eu me vejo, eu visualizo aquilo e eu faço de tudo para atingir aquela meta, aquele objetivo e aquele resultado. Né? Ai, deixa eu só pegar minha água aqui, gente. Que tá calor.
Então a pergunta é, para a pessoa indecisa, né? Você se imagina como uma pessoa detentora aí de um corpo saudável? De um estilo de vida saudável? Você se enxerga assim? Se você não se enxerga assim, porque você ainda não decidiu ser assim. Porque uma vez que eu decido ser saudável, eu visualizo aquilo, eu trago aquilo para minha consciência e eu faço de tudo para atingir aquele objetivo. Boa noite, Vânia. E por isso que a gente precisa dessa disciplina mental, né? Essa disciplina mental, ela ajuda a gente a permanecer no estado saudável, que foi aquilo que eu falei para vocês. Porque quando eu decido, tudo que eu visualizo é pensando naquilo, né? Uma pessoa que decidiu ser saudável, ela muda o modo do pensar dela. O modo de pensar. Ela não é uma pessoa que fica ali pensando negativo. Que fica pensando, mas eu não vou conseguir abrir uma exceção. Mas eu não vou conseguir comer só um pedacinho do bolo. Mas eu não vou conseguir. É o signo Michele. Atrapalha a tomada de decisão. O signo. Não, sabe o que é? Por causa do meu signo. Eu sou assim por causa do meu signo. Gente, as pessoas se colocam numa caixinha, né, Elvis? Pra mim é se colocar numa caixinha, né? Boa noite, Jacob. Olha, da Austrália, gente, temos pessoas internacionais aqui, que chique. Então, assim, uma vez que a gente coloca na nossa mente aqui que nós não somos detentores de algo, que nós não merecemos algo, porque nós não decidimos aquilo. A gente precisa decidir. Porque quando a gente decide, a gente faz tudo para aquilo. Eu vou dar um exemplo meu, tá, pessoal, que eu nunca nem contei aqui, eu acho que eu nunca contei isso aqui. Mas assim, um exemplo muito pessoal da questão de quando você está decidido a fazer algo, né? Você decide, você visualiza aquilo e você faz de tudo para atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, eu já falei do meu caso do emagrecimento, mas vou colocar um outro caso fora né? O que acontece? Quando eu conheci o meu marido, ele não morava aqui no Brasil, ele morava fora, né? Então a gente namorou por muito tempo à distância. E aí ele propôs pra mim um belo momento pra ir morar lá com ele. Vamos conhecer, a gente se morar pra cá. Vou dar um resumo rápido, tá, gente? E aí eu pensei naquilo, pensei nas possibilidades, pensei, né, em tudo que poderia acontecer e eu decidi ir. E aí uma vez que eu decidi ir, automaticamente eu já comecei a mover tudo para poder ir para lá. Em relação ao meu trabalho, em relação a cursos, em relação a tudo. Porque quando a gente se decide por algo, a gente começa a fazer por aquilo. O nosso comportamento, o nosso pensamento muda. Por isso que o ser indeciso ou ficar, como o Elvis falou aqui, mas é por causa do meu, quer saber, é o meu signo. Não, gente. Isso é você não querendo assumir as responsabilidades que você vai ter que fazer. Isso é você querendo fugir do desconforto. E como eu sempre falo aqui, toda pessoa de sucesso, ela não venceu porque ela ficou na zona de conforto ou porque ela ficou no comodismo. Ela venceu porque ela foi para a zona de desconforto. Ela assumiu as consequências. Ela não teve medo, entende? Ela simplesmente decidiu e foi. E foi tentando até conseguir, né? Então, como eu falei, a gente muda o modo de pensar correto para os hábitos. Então, né? Eu começo a ver os hábitos de forma diferente. Então, eu começo a olhar para o meu sono de forma diferente. Eu começo a olhar para a minha alimentação de forma diferente. Eu começo a olhar para o meu trabalho de forma diferente, ou por excesso, ou enfim, se eu não trabalhando, né? Enfim. Eu começo a olhar para tudo de forma diferente. Eu começo a ter prazer também, né? Atividades de prazer, porque eu não posso focar só em uma coisa, porque precisa de um equilíbrio, né? Quando a gente fala de uma vida saudável, de um estilo de vida saudável, a gente não fala só de alimentação. É lógico que a alimentação é muito importante, mas ela não é a única coisa. Nós precisamos também, por exemplo, ter momentos de prazer. Você é uma pessoa que dedica momentos de prazer aí na sua semana, no seu fim de semana? Ou você é aquela pessoa que só trabalha e não olha para mais nenhuma área da sua vida? Né? Então, quando eu decido ser saudável, eu olho para todas as áreas da minha vida, inclusive a vida financeira. Né? Tudo eu olho. Eu olho para todas as partes. Então, como eu falei, a mente e o corpo, ela precisa ter equilíbrio, né? Eu tinha até separado uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, do livro, que eu achei bem interessante para falar para vocês.
Bom, essa foi uma que eu citei aqui, que ele fala, né? Essa live, eu li esse livro aqui, gente, é O Poder da Escolha Certa. Por isso que eu tô fazendo também essa live, tá? Então, algumas coisas eu trouxe daqui. O que acontece? Ele fala, muita gente não pode ser ajudada ou curada por métodos mentais, porque se recusa a assumir a responsabilidade de tomar a decisão com relação à saúde. E é exatamente isso que eu falei aqui. As pessoas não querem, decidem não ser saudáveis porque é mais fácil tomar um remedinho, ela não exige muito esforço, né? Ela pega o cartão, vai lá e compra. E aí ela vê o estado de saúde, ela vê o estado de doença como algo normal, quando o normal não é. O estado normal, né, da vida, o nosso corpo é de saúde, não de doença. Então, se ela vê a partir daquela ótica, é porque ela não quer assumir as consequências de mudar, né? E, claro, reverter padrões do pensamento não é fácil, não é mesmo? Por quê? Porque eles mexem muito com a questão emocional, né? E é difícil lidar com o emocional. Exige um autoconhecimento, né? Que é o que eu sempre falo, que o processo de emagrecimento é um processo de autoconhecimento. Então, a pessoa precisa estar disposta, né? A pessoa precisa entender que ela vai sim precisar mudar. Porque não tem como eu entrar em um processo, não tem como eu decidir ser rica, por exemplo. Decidi ser rica, eu decidi que eu quero ter sucesso, sei lá, profissional. Não adianta eu decidir que quero ter um sucesso profissional e não dedicar tempo para estudar, não dedicar tempo para para me aperfeiçoar né, na área de trabalho. Não adianta, porque é aquilo. Eu preciso, os problemas não se resolvem sozinho. Eu sou adulta, eu preciso resolver aqueles problemas. E a primeira coisa que eu faço, eu preciso decidir. Então, se eu decidir, uma vez que eu decidi, eu vou encontrar soluções, né? Eles não vão se resolver sozinhos. Mas a pessoa, né, que está indecisa, ela não consegue direcionar os pensamentos dela para isso, né? Para produzir resultado. Ela volta os pensamentos dela para resolver para criar conflitos internos, né? Ela fica pensando em coisas ruins, em o que não vai dar certo, né? Nas dificuldades, e aí aquilo já bloqueia de vir para cá, para tomada de decisão. Os medos, eles bloqueiam a nossa tomada de decisão, né? Nós precisamos, porque o medo é uma coisa meio emocional, né? Vamos dizer assim. Então a gente precisa trazer para a razão aqui, né? Por isso que a pessoa decidida, ela ela não deixa esse medo influenciar as tomadas de decisões dela e nem de buscar respostas para os problemas, né? Buscar soluções. Deixa eu ver uma outra aqui que eu também grifei, que é muito boa para trazer para vocês. Essa aqui é bem interessante. Ele coloca assim: subconsciente sempre vence. Isso vale para qualquer área da vida, mas é exato em particular quando se trata da saúde. E é verdade. Quantas pessoas, assim, não conseguem se enxergar magra, né? Saudável, e ficam reclamando, né? Elas reclamam o tempo todo que tá engordando e que tá engordando cada vez mais. Por quê? Porque tá aqui no subconsciente dela, ela ainda não trouxe pra razão, ela não trouxe pro consciente e não decidiu mudar de fato. Ela decidiu ficar reclamando ali, em vez de decidir realmente mudar, decidir ser saudável e assumir as consequências de que ela precisa tomar atitudes para mudar, né? Então precisa, né? Ela precisa trazer pro consciente, porque reclamar não vai resolver o problema dela. De novo, né? A pessoa às vezes reclama e fica buscando alguém, né, para resolver o problema para ela, é uma pessoa infantilizada, né? É uma pessoa que precisa crescer, né? Precisa virar adulta e assumir as consequências dessa mudança, dessas decisões, né? Falei da doença, né? Tem uma coisa que ele fala aqui das pessoas que aceitam a doença como algo normal, quando não é, né, algo normal. A saúde é algo normal. E aí ele traz um ponto interessante, que eu até ia citar isso aqui agora, que é o seguinte, né? As pessoas que ficam indecisas,
que não mudam, que tem essa questão né, de ficar pensando coisas ruins, em vez de pensar em soluções, decidir, mudar, encontrar soluções para mudar. Muitas vezes é porque as pessoas estão cômodas. Lembra que eu falei da questão do comodismo? E esse comodismo, ele pode muito ter a ver também com aquela pessoa que quer atenção, né? A pessoa quer atenção, então por querer atenção, quando ela está doente, está acima do peso, ela recebe essa atenção. E isso para ela é um ganho, vamos dizer assim. E ela permanece naquele estado. E aí ela não decide mudar, não decide ser saudável, porque ela tem esse ganho, né? Esse ganho seja de atenção ou de pessoa que mima, se ela fica doente por alguma razão, a pessoa mima ela, né? Pessoa que gosta. Então tem isso também, tá? Então, o seguinte, gente. Ó, isso aqui é importante. A mente saudável, que é a mente decidida, né? Ela não considera as condições negativas, que foi isso que eu falei da pessoa indecisa, né? Que fica considerando as coisas negativas do que pode acontecer. Ao contrário, elas apenas tomam medidas para superá-las. Tá? Então, seja uma pessoa decidida, decida ser saudável, decida ter sucesso profissional, decida evoluir, enfim, aprender mais, enfim, tá? Só que você tem que decidir, ser uma pessoa decidida, tá bom? Então, se decida e se imagine uma pessoa saudável. Se imagine, olhe lá na frente mesmo e imagine você aí detenta de um corpo saudável, de uma vida saudável, tá bom? E aqui ele fala, ele fala uma coisa muito importante aqui, que é bem interessante. Eu já falei da questão da disciplina mental, né? Que é importante a gente ter essa disciplina mental para essas tomadas de decisão mesmo, e que uma vez que a gente decida, as tomadas de decisões posteriores tendem a ser assertivas, né? Não tendem a ser erradas, porque a pessoa que está indecisa, ela não, como ela não trouxe para a razão, ela não trouxe para a consciência aquilo, ela toma muita decisão ainda baseada na emoção, que é aquela pessoa que vive quebrando a dieta, porque não pensou, foi lá e comeu, ela não pensou, peraí, eu decidi ser saudável, então eu não vou comer isso daqui por tanto tempo, ou eu não vou comer isso daqui hoje, ou eu vou hoje dizer não, né? A pessoa que decidiu ser saudável, ela é muito firme nisso, porque ela enxerga aquilo, ela enxerga onde aquela decisão dela vai levar ela, né? E a pessoa que é indecisa, que fica, né, naquele vai, não vai, ela não tem ela não tem esse mesmo raciocínio, né? Ela não tem esse pensamento, esse tipo de pensamento. Então, ele fala aqui, ó. O estado saudável que você decide manter permanentemente poderá causar algumas mudanças nos relacionamentos pessoais, e muitas pessoas não estão preparadas para isso, né? Quando a gente muda para o nosso um estilo de vida saudável, é natural que algumas pessoas se afastem, né? É natural quando nós estamos em evolução, de qualquer área, tá, gente? É muito natural que pessoas se afastem. Quando nós decidimos algo por nós, né? É muito esse ciclo, esse novo ciclo acaba afastando as pessoas que não querem essa mesma evolução, que não têm esse mesmo pensamento, que não enxergam a vida dessa forma. Então, é natural que as pessoas se afastem, né? De mesmo modo, as pessoas que são mais saudáveis e que têm esse pensamento decisivo, esse pensamento mais assertivo, voltado para um estilo de vida saudável, essas pessoas se aproximem mais também. Então, isso é um ciclo natural da vida, tá, gente? Não é fácil, mas é necessário dizer não para si mesmo. Exatamente, Isa, não é fácil. Mas uma vez que a gente decida... Oi, Rogério, tudo bem? Rogério, o tema hoje aqui é decisões, decisões, decisões. Decida ser saudável. Você quer participar? Fique à vontade se você quiser entrar para participar e bater esse papo, me dizer qual é o seu ponto de vista sobre o Decida Ser Saudável. Eu peguei alguns trechos, inclusive, desse livro aqui, Decida, O Poder da Escolha Certa, para poder conversar aqui com o pessoal, bater um papo sobre isso, né? Mais voltado para a alimentação. Então, gente, é muito importante a gente decidir de fato
ser mais decidido, porque quando nós somos mais decididos, as ideias... Ai, meu Deus, gente, eu vou derrubar isso aqui hoje. As ideias começam a fluir mais, os nossos pensamentos fluem a favor do nosso objetivo, tudo começa a se voltar para isso. Não decidir também, exatamente, não decidir também é uma decisão. Na verdade, assim, não fazer nada é uma decisão, né? É uma escolha. Então, é uma escolha também, né? Mas tem aquelas pessoas que elas ficam indecisas, né? Hoje ela tá na dieta, amanhã ela não tá. Hoje ela tá, aí depois ela tá de novo, sabe assim? Tem a pessoa que é indecisa. E aí ela não consegue chegar. Gente, vocês já viram uma pessoa indecisa chegar a algum lugar, conquistar alguma coisa? As pessoas que mais conquistam coisas nessa vida, né? Seja sucesso na carreira, sucesso né, na dieta, seja uma pessoa que está indo atrás num objetivo de saúde. As pessoas que têm sucesso são as pessoas decididas, é aquelas que decidem fazer, né? Então, assim, e nós vivemos à base de decisões todos os dias. Todos os dias nós estamos decidindo algo na nossa vida. E por que com a saúde é diferente? Por que com a saúde a gente deixa pra lá, né? Não deveria ser assim. Saúde também é prioridade, né? A gente precisa ter aí corpo e mente saudável, né? Mas é aquilo, a decisão, né? Ser uma pessoa decidida exige que nós assumemos a responsabilidade de mudar, a responsabilidade de ir para a zona de desconforto, a responsabilidade de resolver problemas, né? E a pessoa que é indecisa, ela fica jogando pra emoção, né? Joga a culpa no signo, que nem o Elvis falou, joga a culpa no signo, joga a culpa nos outros, né? Terceiriza essa culpa, porque no final das contas é ela que é uma pessoa indecisa, é ela que ainda não se decidiu, né? É muito mais fácil eu culpar o mundo do que culpar a mim mesma, né? É aquele velho ditado, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Tô dirigindo, eita! Olha, Rogério, você para de digitar aí no trânsito, hein? Bom, deixa eu ver se eu não passei alguma coisa aqui do que eu queria passar pra vocês. Acredito que não. Passei tudo. Né? Passei tudo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fez sentido pra vocês, gente, esse tema aqui de hoje? Trouxe algum insight aí pra vocês? Coloca aí pra mim nos comentários se vocês tiveram algum insight aqui. Meu amigo comedor de aveia. Ai, Elvis. Você viu, né? Olha lá, o Rogério decidiu ver a live dirigindo. E aí, quais são as consequências disso, Rogério? Bom, gente, você que tá aqui vendo essa live, você decidiu também, né? Então, assim, tudo, né? Tudo nessa vida é decisão. É tudo, né? Tudo é decisão. Então, a gente precisa estar ciente, né? Trazer para consciência, decidir de forma racional, né? Porque quando a gente traz para consciência e decide, gente, é mais fácil a gente ter ideias para arrumar soluções para os problemas, para as coisas que vão vir. Vocês entendem a diferença da pessoa que é indecisa, que não tem isso? Porque o pensamento dela se volta para os problemas, não se volta para a solução. Decidir ser saudável é, antes de mais nada, entender o que é ser saudável. Exatamente, né? Que é aquilo que eu falei, Rogério, não é só a questão de alimentação, né? Tem gente que até se alimenta bem, mas ainda assim não é uma pessoa super saudável, porque de repente é uma pessoa super estressada porque trabalha, só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. Será que é saudável ficar só pensando em trabalho, trabalho, trabalho? Né? Ainda mais nesse mundo de hoje que cobra produtividade, né? Produtividade, produtividade. Será que é saudável mesmo? Então, o ser saudável, né? O decidir ser saudável vai muito além da alimentação, né? Vai você realmente buscar caminhos, ter ideias e tomar decisões assertivas voltadas para o seu objetivo, no caso, ser saudável. E aí envolve a questão do sono, envolve o estilo de vida como um todo, né? Alimentação, envolve atividade, envolve lazer, envolve trabalho também, né? Envolve tudo isso, um equilíbrio entre tudo isso, né?
Meu amigo príncipe do Egito. Gente, então é isso. Decida. Decida ser saudável. Porque a partir do momento que você decidir ser saudável, aqui eu tô trazendo pro ser saudável, mas quando eu falo de decisões, é para tudo na sua vida, tá? Decida ser feliz, decida ser uma pessoa amorosa, por exemplo, decida ser uma pessoa saudável, decida, seja você a pessoa decisiva, a pessoa que decide, um adulto, uma adulta madura, né? E não imatura, uma pessoa infantil que tem medo de tomar as próprias decisões e que fica se guiando pelo que os outros falam, sem tomar as próprias decisões, né? Precisamos ser livres, sim, até nisso. Tem gente que fica esperando do outro, né? Do outro fala, não, faz isso aqui, faz aquilo. Não, gente, decida você. A partir do momento que você decidir, todo o seu pensamento vai ser voltado para aquilo em que você decidiu fazer. Seja o ser saudável, seja o sucesso profissional, o que for, tá bom? Então, acho que não tem nenhuma pergunta. Vou finalizar então. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Fez sentido o que eu falei para vocês? Alguém teve algum insight? Alguém aqui é indeciso? Quem aqui é indeciso, que vai pensar nisso a partir de hoje? Quero saber. Se não decidimos, abrimos precedentes para outras pessoas ditarem o ritmo da sua vida. Exatamente. Exatamente. É uma pessoa infantilizada, né? Porque ela fica esperando alguém decidir por ela por medo de errar, né? A pessoa decisiva, ela não tem medo de errar. Ela sabe que pode acontecer. E ela sabe que se errar, ela vai arrumar uma solução, ela vai pensar numa ideia para aquilo e não vai deixar aquilo afetar, né? A pessoa decidida, ela usa as coisas do passado, né? Ela aprende com as coisas do passado, mas ela não fica se culpando ou se auto julgando, enfim, não é julgando a palavra, tem uma outra palavra que eu esqueci agora, eu acho que eu não anotei ela aqui. Eu esqueci a palavra. Mas a pessoa decisiva, enfim, ela não fica se autoculpando, né? Ela aprende com as coisas e ela busca soluções o tempo todo, né? Ela não fica esperando que os outros decidam, que os outros façam, não, né? Então, cadê a... Aqui a Isa falou, sou mega indecisa. Então, Isa, vamos ser mais decisiva aí. Menos indecisa e mais decisiva. Não é se autopunindo, mas também pode acontecer, tá? Mas não era essa palavra, era uma outra palavra, Eu não anotei, mas me esqueci. Eu esqueci a palavra. Mas eu não anotei, não. Eu não anotei. Mas basicamente é nesse caminho aí, meio que do se culpando, do se julgando, tá? A pessoa decisiva, ela não fica fazendo isso. Ela entende, bom, aquilo foi assim, eu aprendi, mas agora eu vou arrumar outra solução, não fica, né, se deixando levar por aquilo. A pessoa indecisa, não. A pessoa que não tem esse pensamento, que não traz pensamento aqui ativo, né, pensamento para buscar novas ideias e soluções e assumir essas consequências, autoflagelo também não é. Você acredita, Rogério? Não é. Deixa eu ver se eu vejo aqui, porque eu tinha grifado. Mas eu acho que não. Gente, eu sugiro... Isa, se você que é indecisa, ó, lê esse livro, viu? O Poder da Escolha Certa. Gente, isso é muito... E sabe o que é importante? Porque normalmente a pessoa que é decisiva, ela consegue fazer as escolhas certas. A pessoa indecisa, normalmente, ela não consegue fazer a escolha certa. E aí vira uma bola de neve, onde a pessoa começa a sempre fazer escolhas, tomar decisões erradas e não consegue evoluir, né? Não consegue ter resultados. E aí vira uma pessoa frustrada. E ela cria esse ciclo, ela cria isso no subconsciente dela, né? E que é pior, porque aí se ela cria isso no consciente dela, né?
é bem complicado para ela conseguir sair disso. Ela sempre vai achar que ela nunca vai ser merecedora e detentora de nada. Isso não é muito bom, isso não é nada saudável, tá bom? Rogério, não era isso que você colocou também, não. Eu não lembro, gente, mas tá, é isso daí, é alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu sei que não é porque era uma palavra bem diferente. Queria achar, mas não sei. Não achei, gente. Gostaria de achar. Deixa eu ver. Não achei. Deu pra entender sem a palavra. Então tá bom, Isa. Deu pra entender, tá bom, né? Lê sim, Isa, que você vai ver, muito legal, tá? Eu trouxe aqui de uma forma mais direta, mais prática, tá? Eu não sei aí, quem aí nossa, gente, é evangélico, enfim, cristiano, cristão, cristiano é espanhol. Ou enfim, né, católico, mas ele leva muito, ele fala muito sobre Deus, ele fala muitas passagens, ele traz muitas passagens da Bíblia também, tá? Então é bem interessante nesse sentido também. Para quem não acredita, de repente pode ser um pouco chato, tá? Já fui procrastinando, estou decidindo isso aí, Marlécio, é isso daí. Mas você sabe que assim, a procrastinação é algo ruim, não é algo bom, né? Não é algo bom, é algo ruim. Mas eu sou uma pessoa procrastinadora. Não pretendo deixar. Eu já aprendi a lidar com isso, mas eu sei que não é algo bom, mas eu já aprendi a lidar com isso. Eu sei como fazer, eu tenho as minhas técnicas para me botar no eixo. Mas realmente não é algo bom, né? Ser decidido, sim. Ser decidido é algo muito, muito bom. Não achei a palavra, mas enfim, vocês entenderam, né, gente? Então é isso, o livro é esse, O Poder da Escolha Correta, né? Então, como sabemos, ser uma pessoa decidida, a probabilidade é que você acerte muito mais nas escolhas, né, nas suas decisões, e mesmo que você erre por ser uma pessoa decidida, você vai saber lidar com aquilo, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora, bom? Só os humanos procrastinam. É verdade. É verdade. Sobre essas técnicas dos stories. Técnicas do que, Isa? Não entendi a pergunta. Técnica do quê? Só os humanos procrastinam. Ah, as técnicas que eu falo de procrastinação que eu uso? Não é muito técnica, cada um, assim, as pessoas que são procrastinadoras, cada uma tem um jeito de lidar com aquilo, né? O correto é você parar de procrastinar, você colocar horário, né, agenda, enfim, colocar a meta de dia de entrega, de repente se for projeto, tá? Mas não tem, assim, muito segredo, não. O ideal é não procrastinar, Isa. Beijo, Rogério! Porque tem pessoas que funcionam bem assim, tá? O que acontece? Às vezes, o que eu faço? Por exemplo, eu me coloco uma meta, né? Máxima, um prazo máximo. E às vezes eu fico procrastinando. Então, o que eu, Michelle, faço é que quando tá próximo dessa meta, eu sento e faço tudo. Tá? Mas tem gente que não consegue fazer isso, porque chega lá na hora de fazer, se enrola, não faz muito bem. Eu, Michelle, consigo fazer assim. Então, assim, quando eu pego pra fazer, eu pego, sento e faço. Entende? Então, às vezes eu procrastino, porque às vezes eu preciso desse parar, respirar e deixar lá o negócio e depois voltar, né? Então, eu me entendo assim, né? Tem gente que não se entende assim. Eu estou falando de mim apenas, tá, Isa? Mas normalmente o que eu faço é isso. Eu coloco um prazo, então vamos supor que eu tenho um projeto, aí eu coloco, hoje é dia 14, né? Eu coloco, vou entregar no dia 20. Vamos supor que eu fiquei 3 dias enrolando e não fiz nada. Bom, então depois eu vou lá e vou descer ali e vou fazer o negócio, entendeu? Noite, Thaís, tudo bem? Mas o ideal é você realmente ter uma rotina, alguma coisa assim, se programando e fazendo, tá? O importante é que, se você decidiu fazer aquilo, você vai dar um jeito de cumprir, porque você decidiu fazer aquilo, entende?
Quando você decide o negócio, ó, vai. Porque você começa a trazer pra consciência, fala, não, eu preciso fazer, porque eu decidi fazer. E todo o seu pensamento, ele envolve fazer algo para alcançar aquilo, tá? Então é isso. Bom, obrigada a todos que tiveram aqui até agora. Um grande beijo pra vocês. Não percam, amanhã vai ter live com a Sara. A gente vai falar sobre síndrome dos ovários policísticos. Então, se você tem síndrome dos ovários policísticos ou conhece alguém que tenha, já compartilha o post que eu fiz, o último post lá do meu feed, tá? Já ativa lá o lembrete também, que a gente vai falar sobre isso. Ela teve síndrome dos ovários policísticos e ela vai contar como foi essa história, como ela tratou, enfim, eu vou trazer a parte né, da nutrição sobre isso também. Então é muito interessante, tá? Vai ser bem bacana, então não perca. Tudo bem, Thaís? E você? Tudo bem, Thaís? Você chegou no final, Thaís. E a live não vai ficar salva, mas eu estou pensando em subi-la lá no meu canal do YouTube, tá bom? Então quem perdeu vai ter essa oportunidade de ver lá, tá bom? Só não sei ainda quando eu vou subir esse vídeo lá, mas provavelmente essa semana eu já subo, tá? Então fica ligada, se você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreve no canal lá no YouTube, que é Michele Delicoli, tá bom? Que eu vou subir lá. Esse, e vou subir alguns outros vídeos que não tem aqui também, tá bom? Pois é, Thaís, aqui começa às 7 horas, é toda segunda-feira às 7 horas, tá? Essa live. E essa live da segunda-feira não fica salva. Eu não deixo ela salva, porque é justamente para quem se compromete em estar aqui toda segunda junto comigo às 7 horas, tá? Onde eu trago algum tema que normalmente eu levo pro lado da nutrição, da alimentação, do estilo de vida saudável, mas aqui eu tento trabalhar a questão do desenvolvimento pessoal, que é o que pede, né, a mudança de estilo de vida, pede aí um desenvolvimento pessoal. E o que eu trouxe aqui hoje, ele tem muita relação com isso, né? Em questão da tomada de decisão, em decidir, né? Decidir algo e ir atrás disso de fato, com uma mente mais consciente, né? Um pensamento mais consciente disso, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada a todos e uma boa noite. Tchau, tchau.